Ele chorava todos os dias, dizia que nunca teve família, que ninguém jamais o chamou de irmão. Eu apenas ouvi em silêncio, tentando confortar um estranho que a vida parecia ter esquecido. Mas naquela noite, enquanto trocava o curativo dele, ele me chamou por um nome que ninguém usava há mais de 40 anos. E foi aí que tudo começou a mudar. Meu nome é Adriana Nogueira. Sou enfermeira há quase 30 anos e já vi de tudo um pouco dentro de um hospital. Morte, nascimento, milagre, desespero, fé. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que vivi naquele plantão. Era uma quarta-feira comum, fim de julho, tempo seco, corredores cheios e aquele cansaço que só quem trabalha na saúde entende. Plantão dobrado. Havia chegado às 7 da manhã e às 7 da noite ainda estava lá, com as pernas pesadas, os olhos ardendo e o coração apertado por coisas que não dava nome. No pronto-socorro, como sempre, gente entrando em crise, idosos caindo da própria história, jovens feridos por imprudência ou azar. E ele? Entrou por volta das 18h30, trazido por um motorista de ambulância de uma cidadezinha do interior, 200 quilômetros dali. Era um homem de mais ou menos 50 anos, magro, barba mal feita, roupas gastas, com o ar de quem vive nas estradas há tempo demais. Disseram que ele teve uma síncope enquanto dirigia e acabou batendo o caminhão. Nada grave fisicamente, mas emocionalmente, ele parecia quebrado por dentro. Não tinha documentos. Disse que se chamava Silas, mas logo emendou que nunca soube ao certo de onde vinha. Sem pais, sem irmãos, crescido em abrigos, depois fugido, depois perdido, entre cidades, entre vidas que nunca foram dele. Eu já tinha cuidado de muita gente solitária, mas ele era diferente. Não havia raiva no olhar, nem revolta, só um tipo de tristeza que ecoava no peito da gente mesmo depois que saíamos da sala. Uma solidão funda, quase ancestral. Passei a acompanhar o caso dele com mais atenção. Talvez por pena, talvez por intuição. Eu sentia algo estranho naquela presença, algo que me puxava. E foi assim que tudo começou. Sem pressa, sem presságio, só uma rotina normal de hospital. Até que o destino me lembrasse de algo que minha própria mente tinha esquecido. Foi na segunda noite que tudo começou a mudar. Silas ainda estava sob observação, aguardando alguns exames neurológicos e avaliações psiquiátricas. Estava calmo, mas muito introspectivo. Falava pouco, comia devagar, dormia mal. Eu passava com frequência por ali, mais por impulso do que por obrigação. Sentia que havia algo naquele homem que me inquietava. Na madrugada, por volta das 3 da manhã, a equipe de plantão reduzia para o mínimo. O hospital respirava num ritmo diferente, menos barulho, menos pressa, mas um silêncio denso, carregado de alguma coisa que eu nunca soube nomear. Fui até o quarto 208 verificar os sinais vitais de uma paciente idosa que havia sido operada. No retorno, passei pelo leito de Silas. A luz de cabeceira estava apagada, mas percebi que ele estava acordado, sentado na cama, olhando fixamente para a janela fechada. "Tudo bem, seu Silas?" perguntei num sussurro, sem querer assustá-lo. Ele não respondeu de imediato. Depois de alguns segundos, virou-se lentamente para mim, com os olhos cheios de alguma coisa, que não era medo, era lembrança. "A senhora..." Ele começou com a voz rouca. "Já trabalhou em Santo André? E em 1992? Fiquei sem reação por alguns segundos. "Trabalhei, sim, no Hospital Municipal, em estágio." "Por quê?" Silas respirou fundo. "Porque eu me lembro da senhora. E de uma outra mulher, pequena, de cabelo preso. Ela gritava muito naquele dia. Um incêndio, uma criança. Alguém chamava por Adriana no meio da fumaça. Naquele momento, senti meu coração dar um salto. O nome, o ano, o incêndio. Em 1992, eu estava com 14 anos.
Meu irmão mais novo morreu num incêndio na casa da nossa avó. Eu estava lá. Fui socorrida e levada ao hospital. Lembro de ter ficado alguns dias internada. Minha mãe dizia que enquanto eu estava desacordada, chamava o nome dele. Mas como esse homem poderia saber disso? O senhor, me desculpe, mas como sabe disso? Quem contou? Ninguém contou. Eu vi. Eu estava lá, Adriana. Senti um arrepio me subir pelas costas. Ele falou meu nome com uma certeza que cortava o ar. Me afastei ainda em silêncio. Eu ouvi uma criança chamar seu nome. Era uma casa simples, perto de um córrego. Eu era menino, devia ter uns 8 anos. Estava fugindo do abrigo. Me escondi ali, vi o fogo, vi a correria. Fiquei com medo e corri. Mas lembro do seu rosto e do nome. Aquilo não fazia sentido. Era como se memórias esquecidas estivessem sendo reviradas, acordadas à força. Como ele poderia ter estado lá? E por que só agora, tantos anos depois, nos reencontrávamos, justo naquele plantão, naquela noite? Foi então que ele disse a frase que me desmontou. Eu acho que você é minha irmã. Naquele instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. Os monitores, os corredores, o relógio na parede. Era como se o tempo tivesse parado. Eu quis negar. Quis dizer que ele estava confundindo tudo, que não podia ser. Mas dentro de mim, uma parte sabia que aquilo não era uma invenção. A maneira como ele falou meu nome, as lembranças, o incêndio, a idade. Havia algo ali que nem a lógica médica, nem o protocolo de enfermagem podiam explicar. Eu saí do quarto tremendo. Sentei no posto de enfermagem e fiquei olhando para as mãos. Elas estavam suando. Na ficha dele, nenhum sobrenome, nenhuma pista, nenhum parente. Eu também não tinha irmãos registrados vivos, mas minha mãe costumava falar de um bebê que desapareceu antes de eu nascer. Uma criança levada pela assistência social que ela nunca conseguiu localizar. Na época, diziam que ela delirava, que estava em depressão pós-parto. Mas e se não fosse delírio? E se fosse verdade? O que Silas disse naquela noite plantou uma semente dentro de mim. Uma dúvida que crescia a cada segundo. O que era coincidência demais começava a parecer destino. Eu não consegui dormir depois daquela madrugada. E não foi só o que Silas disse, foi a forma como disse. Como quem finalmente encontra uma palavra que teve presa a vida inteira e que, ao ser dita, liberta algo maior. Pedi à supervisora para acompanhar mais de perto o caso. Argumentei que Silas parecia emocionalmente instável e que eu já havia estabelecido algum vínculo com ele. Não menti, mas também não contei tudo. Ninguém no hospital sabia que eu tinha perdido um irmão, ou que talvez ele estivesse ali. Nos dias seguintes, cada conversa com Silas era um mergulho em águas turvas do passado. Ele lembrava de cheiros, sons, frases soltas. Falava de uma mulher com voz doce que cantava uma música de niná. Era a mesma canção que minha mãe cantava para mim e para o bebê antes de dormir. Na nenê, que a cuca vem pegar. Mas ele trocava uma palavra. Ele dizia, na nenê, que o fogo vai apagar. Onde você ouviu isso? Perguntei certa tarde, o coração disparado. Ele me olhou com a testa franzida. Numa noite, uma mulher escondida, com uma criança no colo. Ela tentava apagar as chamas com um lençol molhado, mas o fogo já tinha subido pelas paredes, e eu gritei seu nome. Na minha memória, havia buracos. Eu era jovem demais. Só lembrava de clarões, de correria, de alguém me puxando pelo braço. Lembrava de acordar no hospital, sem meu irmão, e de minha mãe repetindo, você ficou, ele foi. Mas aquilo que Silas falava parecia encaixar as peças soltas. Comecei a investigar. Busquei registros antigos da infância de Silas. Entrei em contato com o serviço social. Descobri que ele fora acolhido num abrigo em São Bernardo no início dos anos 90, encontrado vagando perto de um terreno queimado.
Estava desnutrido, com ferimentos leves, e dizia não ter família. Não falava quase nada na época. Ficou internado e depois passou de abrigo em abrigo, até completar a maioridade. Consegui um documento antigo. A única pista era um nome que ele tinha quando chegou ao abrigo. Menino F, de filhote, como o apelidaram. Mais tarde ele ganhou o nome Silas ao ser batizado por uma enfermeira católica. O nome da enfermeira? Adriana. Eu. Foi um soco no estômago. Eu me lembrava, muito vagamente, de um menino no corredor olhando para mim com medo. Ele usava um short jeans e tinha as mãos sujas de carvão. Ele chorava e me chamava de Moça do Fogo. Contei à minha mãe. Pela primeira vez em muitos anos, ela chorou de verdade. Disse que nunca superou a ideia de que seu filho havia sido levado, confundido com uma criança de rua e dado como desaparecido num incêndio. Não tinham conseguido provar nada. Era um tempo de caos. Os serviços públicos eram sobrecarregados, o hospital não tinha estrutura, muitas crianças se perdiam no sistema. E se for ele? Ela perguntou entre soluços. Eu não sei, mãe, mas alguma coisa dentro de mim diz que é. Silas, por sua vez, parecia cada vez mais próximo. Começou a sonhar com coisas que só minha família conhecia. Contou de um colar azul que eu usava quando pequena, de um cachorro chamado Tico que tínhamos em casa, de um vizinho velho que vendia picolé de uva. Eu não havia contado nada disso. Comecei a me sentir puxada por algo maior, como se estivéssemos ambos sendo conduzidos, passo a passo, por uma mão invisível, um tipo de justiça espiritual que age no silêncio. Mas também havia medo de estar projetando, de querer tanto que fosse verdade, que começasse a ver sinais onde não havia. Até que numa tarde nublada, Silas me entregou um papel dobrado. Era um desenho, feito por ele. Mostrava uma casa em chamas, um menino atrás da porta, e do outro lado, uma menina com uma boneca na mão, estendendo os braços. Na parte inferior do papel, escrito com caligrafia trêmula, eu nunca te esqueci, Adriana. Aquilo me destruiu. Mostrei à minha mãe. Ela quase desmaiou. Disse que eu realmente tinha essa boneca e que depois do incêndio, a boneca pareceu queimada com o braço derretido e que eu, inconsciente, a segurava no hospital. Era a mesma que estava no desenho. Nos dias seguintes, tudo ganhou outra densidade. Cada plantão parecia um cenário de revelações. Enfermeiras comentavam como eu estava diferente, mais calada, mais pensativa. Não podiam imaginar que eu estava sendo visitada pelo fantasma do meu passado. Não em sonho, mas em carne e osso. E ainda assim, havia um último detalhe: o exame de DNA. Solicitei discretamente. Pedi ajuda a uma colega do laboratório. Ela colheu o material sem levantar suspeitas. O processo levaria uma semana, uma eternidade. Durante esse tempo, evitei falar sobre família com Silas. Ele também parecia evitar o assunto. Era como se ambos estivéssemos num ponto em que qualquer revelação mudaria tudo. Então, veio a noite, a tempestade, a queda de energia no hospital e, no escuro, apenas com as luzes de emergência acesas, fui até o quarto de Silas. Ele estava em pé, olhando pela janela, murmurando alguma coisa. Cheguei perto e ele sussurrou: Você também ouve? Quando tá tudo em silêncio? O quê? Ele virou-se. Seus olhos estavam úmidos. As vozes que dizem: espere, fique, agora vai doer, mas vai curar. Eu tremi. Essas eram as mesmas palavras que ouvi quando acordei do coma depois do incêndio. Palavras que nunca repeti, nem para minha mãe. Quem te disse isso, Silas? Ele sorriu, com tristeza. Ninguém. Eu apenas lembro. No dia seguinte,
o resultado do exame chegou. E o mundo, como eu conhecia, virou do avesso. Silas era meu irmão. Não um irmão de consideração, não uma coincidência, não uma alucinação. Era meu irmão biológico. Desaparecido aos 2 anos de idade, encontrado por mim 35 anos depois, no hospital onde eu trabalhava, na ala onde tudo começou, no mesmo quarto onde, de alguma forma, o destino resolveu nos reunir. E o mais assombroso é que ele sabia, antes de mim, antes da ciência, antes da confirmação. Ele sabia, porque a alma lembra do que o mundo tenta apagar. Eu não sabia como reagir. O envelope com o resultado do exame estava em minhas mãos, mas a sensação era de que ele queimava. As letras impressas pareciam pulsar, como se gritassem uma verdade que meu coração já sabia, mas minha mente ainda tentava negar. Compatibilidade genética 99,8%. Vínculo de 1º grau. Silas era meu irmão, meu sangue, minha carne, o menino perdido no incêndio da nossa infância, o bebê que minha mãe chorou durante anos e que o sistema disse ter sido engolido pelo acaso. Eu me sentei no vestiário do hospital com as mãos trêmulas. Tentei respirar fundo, mas parecia que faltava ar. Minha cabeça girava entre memórias desconexas e o agora. Era como se o tempo tivesse feito um laço e, naquele momento, eu estivesse dando o nó. Pensei em contar a ele imediatamente, em correr até seu quarto e dizer tudo de uma vez, mas algo me segurou. Uma força interna, ou talvez espiritual, que dizia: espere, deixe ele te mostrar que já sabe. E foi o que aconteceu. No final daquele plantão, fui chamada para acompanhar Silas em um exame de rotina. Caminhamos pelo corredor, em silêncio. Quando estávamos sozinhos no elevador, ele me olhou, direto, sem medo. Você vai me contar hoje? Senti um calafrio subir pela espinha. Contar o quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de quem compreende, depois de muito tempo, o que o mundo fez com ele. Você é aquela menina da boneca que me chamava no fogo. Meus olhos se encheram d'água. Tentei conter, mas não consegui. Assenti com a cabeça baixa. Por que você não disse antes, Silas? Ele respirou fundo. Porque eu queria que fosse verdade, e ao mesmo tempo tinha medo de que não fosse. E aí eu perderia de novo. Ficamos em silêncio. O elevador chegou ao andar, mas não saímos. Permanecemos ali dentro, com as portas abertas, parados. 2 sobreviventes de uma tragédia que demorou quase 40 anos para ser desvendada. Eu sonhei com você por anos, Adriana. Só não sabia que era real. Eu via uma menina com cheiro de algodão e álcool, sempre dizendo: tá tudo bem, eu tô aqui. Lágrimas escorreram dos meus olhos sem pedir licença. Eu te procurei. A vida inteira eu te procurei sem saber. Naquele instante, o hospital desapareceu. Não havia mais o uniforme, nem o jaleco, nem os corredores frios. Havia apenas eu e o meu irmão reencontrado. Ali, no meio de uma rotina qualquer. Como se o universo tivesse escolhido o lugar mais improvável para devolver o que a vida tirou. E foi nesse momento que tudo mudou. Essa era a minha virada. O ponto exato em que o que era apenas um trabalho virou redenção. O ponto em que a profissão de cuidar me curou. O ponto em que a enfermeira deixou de ser só enfermeira e voltou a ser irmã. Na semana seguinte, tudo parecia diferente. Não comentei com ninguém sobre a verdade entre mim e Silas, nem com os colegas, nem com a chefia. O hospital seguiu seu ritmo. Pacientes entrando e saindo, sirenes tocando, e a vida correndo como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu me pegava olhando para ele de longe, tentando resgatar traços, gestos, padrões, algo que confirmasse, fora da genética,
o que o sangue já dizia, e confirmava. O modo como ele coçava a nuca quando ficava sem graça, a forma como franzia a testa antes de chorar, o jeito exato que ele pronunciava meu nome, Adri, como minha avó costumava chamar. No silêncio dos plantões, eu revivia nossas infâncias separadas por uma tragédia. Pensava em como ele sobreviveu ao incêndio e por que ninguém jamais encontrou vestígios dele. Então, um dia Silas me chamou para sentar ao lado dele. Era fim de tarde. As janelas estavam abertas e o sol pintava o quarto com um laranja desbotado. Adriana, posso te contar uma coisa? Mas você tem que prometer que vai acreditar. Assenti. Ele baixou os olhos e falou devagar, como quem segura o próprio fôlego. Eu não saí do fogo sozinho. Meu corpo gelou. Como assim? Eu vi uma mulher com os cabelos presos num lenço branco e olhos muito tristes. Ela entrou no quarto, me pegou no colo e me levou para fora. Mas o mais estranho é que ninguém a viu, ninguém a registrou. Ela só me deixou do lado de fora e desapareceu. Silêncio. Eu nunca contei isso a ninguém, ele continuou, porque eu sempre pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueci. Antes de me deixar, ela disse: "Você vai reencontrar sua irmã, mas só quando for hora." Minha respiração ficou presa na garganta. Meu coração acelerava, como se aquilo tudo fosse longe demais até para mim. "Silas", sussurrei. "Que lenço era esse?" Era branco, tinha uns bordadinhos, bem simples. Por quê? Levantei da cadeira sem dizer nada. Fui até meu armário. Abri a última gaveta. Ali dentro, dobrado como uma relíquia, estava o lenço da minha avó. A mesma que costurava todos os panos da casa e que morreu 1 ano antes do incêndio. Voltei para o quarto. Coloquei o lenço nas mãos de Silas. Ele o segurou com cuidado. Tocou como se fosse vidro. E então seus olhos se encheram de lágrimas. "É ela", murmurou. Não havia mais dúvida, não havia como negar. Nossa avó tinha voltado naquela noite, voltado para salvar aquele que o destino havia tentado apagar. O silêncio entre nós foi mais forte do que qualquer palavra. Nosso passado despencava diante de nós, peça por peça. A tragédia, a dor, o abandono, o desaparecimento, tudo fazia sentido agora. Tudo convergia para aquele reencontro. Mas o clímax ainda não tinha chegado. Ainda faltava o último sinal, a última virada da chave. 2 dias depois, fui chamada com urgência. Silas estava com febre alta, confuso, agitado. Corri pelos corredores, o coração na boca. Cheguei a tempo de vê-lo falando com alguém no vazio. "Vó, eu vou com você?" Me aproximei. Toquei sua mão. Ele me olhou e sorriu. "Mas a Adri está aqui. Ela veio me buscar primeiro." "Silas", eu disse, lutando contra as lágrimas. Ele respirou fundo. Os batimentos começaram a cair. Aos poucos, o monitor se estabilizava em linha reta. E, segundos antes da parada total, ele murmurou: "Obrigado por me achar, Adri. Agora eu posso ir em paz." Foi assim que ele partiu, com um sorriso e uma missão cumprida. Ali, naquele quarto de hospital, naquele corpo frágil e marcado por décadas de desencontro, ali estava meu irmão, partindo pela 2ª vez, mas desta vez deixando um pedaço de si comigo. Não como uma ausência, mas como uma certeza de que até o que se perde pode ser reencontrado, e que há coisas que a ciência não explica, mas o coração reconhece. A ficha de óbito foi preenchida por outra enfermeira. Eu pedi. Não conseguiria assinar aquilo. No prontuário dele, escrevi apenas: "Paciente faleceu às 2h47 da manhã. Descansou em paz. Presença familiar ao lado." Foi a única vez que menti conscientemente em um documento,
porque para mim, aquilo não era só um dado técnico, era um encerramento de um ciclo e o começo de outro. Silas foi enterrado no mesmo cemitério onde meus pais estão, e pela primeira vez, o nome dele foi incluído na lápide da nossa família, com direito a vela, flor e a única foto dele ainda criança que eu encontrei no fundo de um baú. Os colegas não entenderam porque eu pedi afastamento por uma semana, mas ninguém questionou. A dor que carregamos no rosto fala mais que qualquer atestado. Nos dias que se seguiram, voltei a sonhar com minha avó, mas agora o sonho era outro. Ela sorria. Silas estava ao lado dela. Ambos acenavam do outro lado de um campo florido, como se tivessem finalmente completado algo que ficou em aberto por muito tempo. Quando acordei, uma paz diferente me envolveu. Uma paz que não vinha dos remédios nem da rotina dos corredores frios, mas de dentro. Do tipo que só vem quando a alma entende que algo foi curado. Desde aquele dia, nunca mais olhei para um paciente da mesma forma. Aprendi que a dor de cada um carrega silêncios que nem sempre são ditos. E que às vezes, o que parece ser só mais uma história, é o capítulo final de uma jornada que começou muito antes de nós e que termina exatamente onde ela precisava terminar. Eu sempre acreditei que tudo na enfermagem se resume a cuidar. Cuidar do corpo, cuidar da dor, cuidar dos que chegam, dos que partem. Mas depois daquela noite, descobri que às vezes estamos cuidando de algo muito maior do que conseguimos ver. Algo que nem sempre tem nome nos protocolos, nem espaço nas planilhas do hospital. Quando encontrei o Silas ali, diante de mim, perdido no próprio corpo, não foi só a profissional que agiu. Foi a menina que um dia teve um irmão arrancado da infância. Foi a mulher que aprendeu a sufocar as perguntas porque ninguém mais queria responder. E no fim, foi a irmã que teve a chance de fazer o que ninguém pôde fazer por ela: ficar, acompanhar, ouvir, perdoar. A vida não nos entrega todas as respostas no tempo que gostaríamos, mas ela tem um jeito estranho, quase místico, de alinhar encontros, de trazer de volta o que parecia perdido, mesmo que por pouco tempo, mesmo que apenas para um último gesto. O que vivi com ele naquela UTI me ensinou que o cuidado vai além do estetoscópio. Ele mora no silêncio que escuta, na presença que acolhe e às vezes no amor que reconhece, mesmo depois de uma vida inteira de ausência. Desde então carrego menos pressa e mais compaixão, menos julgamento e mais escuta, porque nunca sabemos se aquela pessoa diante de nós pode ser, no fundo, a resposta que nossa alma esperou por uma vida inteira. E se for, que tenhamos coragem de reconhecer e de cuidar, mesmo que doa. Porque às vezes, o que a gente mais precisa curar não está no outro, está em nós. Se você chegou até aqui é porque essa história mexeu com algo dentro de você. Agora me conta, você já viveu um reencontro inesperado que mudou tudo? Ou já cuidou de alguém e só depois percebeu que aquele encontro tinha um propósito maior? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode acolher quem ainda está em silêncio e transformar alguém do outro lado da tela. E se você acredita que existem histórias que a ciência não explica, mas que a alma entende, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum dos próximos relatos. Venha sentir cada história como se fosse sua.